nesse período de quarentena e também descobrir não, né, que a gente já sabe, mas ajudar novas práticas profissionais, novos ambientes de trabalho. Hoje nós vamos conversar com a Ingrid, que é bibliotecária e trabalha no IBICT, e teremos a participação do Gustavo Ren, do Biblioteconomia para Concursos, certo? Deixa eu chamar aqui a Ingrid. Olá, Ingrid, boa tarde, tudo bom? Oi, Gustavo, boa tarde. Tudo ótimo, tranquilo. Deixa eu chamar o Gustavo. Gustavo, você está por aí? Gustavo? E aí, Hugão, tudo beleza? Tudo beleza, Ingrid? Estamos aí. Oi, Gustavo. Beleza. Pronto. Gustavo, sua câmera parece estar desativada, mas daqui a pouquinho quando tu ativar, tu aparece. Ingrid, eu costumo começar que está sendo uma sequência, né, de conversas, e aí o que acontece? Eu peço para a pessoa se apresentar. Você já é uma bibliotecária bastante conhecida, em especial pela sua atuação no IBIC, e claro, todo mundo lembra da Ingrid do Corra. Mas se apresenta, quem é a Ingrid, onde estudou, onde se formou, onde trabalha, onde mora, diga sua cidade e de onde está falando. Então, meu nome é Ingrid Schissel, eu sou de Brasília, fiz a graduação aqui na Universidade de Brasília. Atualmente eu estou no mestrado, né, em Ciência da Informação, também na universidade. Na verdade, a minha defesa, só estou esperando a defesa, né, está suspensa as atividades presenciais na universidade, então ainda não sou mestre, mas estou quase lá. Eu trabalho no IBICT, né, eu sou bibliotecária lá, mas assistente de pesquisa. Eu trabalho em projetos de pesquisa dentro do Instituto. Então, eu comecei no IBICT, basicamente, para trabalhar num projeto que estava estudando o Corra. Quando eu conheci o Corra, né, já que você usa como a Ingrid do Corra, quando eu conheci o Corra, eu não tinha nunca ouvido falar dele. Isso foi no finalzinho de 2015 para o início de 2016. E aí, esse trabalho que eu comecei a desenvolver no IBICT foi estudar o software, e atualmente a gente dá um apoio, né, a quem tem interesse ao software. A gente ajuda com treinamentos, temos o fórum também para tirar dúvidas, atendimento por e-mail, WhatsApp, o que tiver. Lá no IBICT mesmo eu trabalho como assistente de pesquisa, então é basicamente dentro dos projetos de pesquisa da minha coordenação, né, que é a COTEC. Nossa coordenação é voltada para sistemas de informação, software livres. Atualmente, eu estou num projeto que está estudando uma migração de um software para o Corra, uma biblioteca, a Biblioteca do Arquivo Nacional, que está saindo do BN Web, talvez vá para o Corra. Mas eu também estou em outro projeto de pesquisa que é sobre o Sistema Nacional de Juventude. Então, a gente está estudando sistemas de informação para dar suporte a esse sistema público. E aí, no meu caso, como bibliotecária, eu fico mais com a área de padrões de metadados, descrição da informação, um pouco de acessibilidade e usabilidade, normalização de documentos, que sempre fica para os bibliotecários lá na seção, e uma área também voltada para o estudo de usuários, né, porque não adianta a gente criar o sistema sem conhecer o usuário, né? Entendi. Mas é um pouquinho o que eu faço. Entendi. Então, no caso, assim, em relação, o início todo foi graças ao estudo em relação ao Corra, não é isso? E que querendo ou não, é como se fosse assim, como eu já vi lá fora, você também já sabe, existem empresas que prestam suporte ao Corra, só que de uma forma privada, né, sendo pago. Então, seria mais ou menos isso o grupo de desenvolvimento que você trabalha? A gente presta esse apoio, mas ele acaba não sendo um vínculo empregatício, assim, porque é um estudo de pesquisa. Então, a gente desenvolve estudos em cima dos problemas que chegam até a nós. O IBICT, ele trabalha com projetos de pesquisa, então o projeto de pesquisa não se caracteriza como um vínculo empregatício. Então, a gente não é uma empresa que presta o serviço de suporte.
A gente está mais querendo desenvolver a ferramenta e gerar conhecimento e disponibilizar isso gratuitamente, porque o IBICT é um instituto de pesquisa ligado ao Ministério, né, de Ciência e Tecnologia. Então, tudo que a gente produz de conhecimento é público. Então, por isso que a gente tem o guia do Corra disponibilizado, o IBICT tem uma página chamada Livro Aberto, que reúne toda a publicação do IBICT, os estudos realizados do Instituto, de forma gratuita. Entendi. Deixa eu falar agora um pouquinho com o Gustavo. Gustavo, todo mundo, praticamente desde a minha geração, já conhece o Gustavo Rei, né? O famoso Gustavo dos concursos. Gustavo, de qualquer forma, não vou fugir o protocolo. Diga seu nome, a cidade de onde está falando e de onde você veio. Eu sou Gustavo, eu falo de João Pessoa, mas eu me formei em Recife, na Universidade Federal, né, de Pernambuco, faz um tempo já, alguns anos, e desde 2005 eu moro aqui em João Pessoa e trabalho no Ministério Público do Trabalho, tá? Lá agora, a gente está no chão, né, ao longo do tempo foi mudando o trabalho do bibliotecário lá, e hoje é uma seção de documentação e gestão da informação, que engloba o arquivo, o protocolo e a biblioteca, né? Então, hoje o trabalho lá está assim, e é isso. Além disso, eu trabalho sobre concurso, e o curso já tem um tempo também. E obrigado pelo convite. Que nada, amigo. É aquele negócio, você é sempre muito bem-vindo aqui no canal. Então, dentro dessa conversa, a gente está sempre se perguntando, né, nesse período de isolamento, de afastamento social, como queiram chamar, muitas vezes se pergunta, afinal, a biblioteca ela é útil? O que é que o bibliotecário está fazendo, né? Então, eu vou fazer a primeira pergunta para a Ingrid. E você, Ingrid, como foi? Como é que está sendo esse processo do home office? Como foi, se você puder falar por etapas ou da forma que você achar melhor, como foi o planejamento, como foi definido tudo isso e como está se dando esse processo? Bom, aqui em Brasília, a gente foi um dos primeiros estados a entrar no isolamento. Apesar do IBICT ser um órgão, ele é um órgão federal, né, ligado ao Ministério, mas como Brasília estava fechada já, a gente começou a ir para casa até um pouco mais cedo, principalmente os assistentes de pesquisa, né, os bolsistas dos projetos, acabaram indo para casa um pouco mais cedo do que o oficial, vou dizer assim. E aí a gente foi adequando conforme, acho que a gente foi trocando a roda conforme o carro estava andando, porque todo mundo para casa, e aí a gente foi estudando as maneiras de trabalhar. Então, a gente já tinha algumas metas definidas nos projetos, né? Os nossos projetos têm os objetivos do projeto, e a gente tem normalmente um cronograma básico do que a gente vai fazer, e aí a gente precisou adequar esses objetivos e esses cronogramas, porque como a gente tem muita reunião, né, lá no IBICT, da nossa coordenação, de sentar e conversar, a gente teve que adequar para fazer essas reuniões agora, videoconferência. E os trabalhos, assim, eu trabalho muito com 2 colegas da TI. Então, mas normalmente eu estou lá do lado deles toda hora, mostrando, apontando, e eles estão também lá do meu lado. Então, a gente teve que se organizar porque trabalhar de casa é um pouco difícil às vezes, né? Porque ainda mais se você não consegue... não tem espaço, né, dentro de casa para fazer isso. E aí, com esses colegas, a gente criou grupo e ficou fazendo reunião. No começo, as reuniões até que eram mais recorrentes, porque a gente estava aprendendo a como lidar com essa situação. Mas não impactou no trabalho, assim. A gente, lá no IBICT, teve uma força-tarefa para disponibilizar os servidores, né, os servidores, todo mundo consegue acessar os servidores do IBICT facilmente.
Tem sempre alguém lá da TI, né, de plantão, para tornar isso possível, porque a gente precisou mesmo desse apoio da TI para tornar isso possível, porque a gente trabalha basicamente com o sistema, então tinha que toda hora, eles tinham que estar online. A gente hoje está conseguindo trabalhar, cumprir as metas e os objetivos nos prazos. Agora eu acho que está todo mundo mais acostumado com a rotina de trabalhar em casa e, conforme necessidade, tem as reuniões, a gente tem uma plataforma de reuniões boa da Google, então a gente consegue fazer reuniões grandes, pontuar o que precisa ser feito, porque surge também muita coisa de urgência, né? Mas eu achei bom, porque o home office também trouxe, assim, novas oportunidades. Por exemplo, semana passada, na verdade, essa semana, eu me concentrei na tradução do Corra, que era uma coisa que eu estava postergando. Eu ia lá e traduzia 10 strings, e aí, na manhã eu traduzo um pouco mais. Mas com home office, eu acho que eu consegui me organizar melhor, e eu estou dedicando um tempo, por exemplo, para a tradução do Corra, que sempre foi uma pedrinha dentro do meu sapato aqui, que era que o Corra não estava 100% traduzido. Mas eu achei também foi uma oportunidade da gente, com essas lives, eu estou assistindo muita live, muita webinar, sabe? E ontem mesmo assisti sobre o RDA e na verdade foi o LME, né? Acho que isso. E aí a gente está no IBICT desenvolvendo estudos do Corra com RDA, sabe? Eu acho que foi também uma oportunidade de aprofundar em alguns assuntos que a gente já queria e que eu não sei se por causa daquela rotina de trabalhar, de não parar para respirar um pouquinho e pensar o que a gente precisa fazer agora, o que a gente vai fazer. Eu acho que o home office veio até assim, né, num contexto geral, né, porque a situação é ruim, mas assim, a gente pôde ver essa oportunidade de estudar e se aprofundar em temas que estávamos precisando. Entendi. Então, na sua atividade, de uma forma ou de outra, o home office ele foi mais saudável, né? Tem trazido mais resultados do que aquele horário marcado, de entrada, saída, estresse de trânsito para ir e para voltar. Sim, sim, foi. O trânsito ninguém merece, meu Deus do céu. No IBICT a gente sempre teve uma flexibilização muito boa de horário, assim, a gente tinha essa flexibilização de horário. Então eu acho que também foi uma vantagem, porque a nossa equipe não ficou muito agoniada, assim, porque a gente tinha esse horário mais flexível, então a gente só teve que ajustar algumas coisinhas, assim, né, das reuniões, que às vezes precisou encaixar em horários melhores, mas... Entendi. E você, Gustavo, como é que está sendo essa sua questão do home office? Isso no seu trabalho, foi aderido? Como é que fizeram? Como é que está a situação do home office aí em João Pessoa? Gustavo? Eu acho que a gente está sem comunicação com o Gustavo. Eu acho que o microfone dele está desligado, aqui na tela está aparecendo desligado. Enfim, daqui a pouco quando o Gustavo voltar, eu já tive informações aqui, já me deram feedback de que a live está travando um pouco, não sei se por questões de rede, se minha ou de quem está recebendo, mas está um pouco travada, mas que se ficar prejudicado no YouTube, não se preocupem que de qualquer forma ela está sendo gravada localmente e vai posteriormente completa para a internet, tá bom? Ó o Gustavo aí. Voltou? Alguém me mandou uma mensagem no WhatsApp aqui, acho que foi ele. Deixa eu ver aqui. Não foi ele não. Foi justamente dizendo que está travando de fato no YouTube, mas isso é de menos. Depois a gente coloca ela na íntegra para ninguém perder nada. Ingrid, então deixa eu aproveitar e te perguntar em relação à tradução do Corra. Você falou que está tendo como traduzir algumas telas, coisas e tal. E nesse processo, como o Corra tem se apresentado para as atualizações? Eu trabalho com o Corra no IFPB, como você sabe, e resultou do quê? Algumas traduções locais que a gente talvez precisasse, quando vem uma atualização,
ela volta a ficar em inglês. Como é que vocês estão vendo essa questão da tradução de algumas coisas para o português, que quando vem a atualização se perdem? Então, eu tive esse foco agora de dar um gás na tradução, justamente porque eu atualizei a gente tem um Corra, se chama de Corra de treinamento, que é um Corra que a gente disponibiliza para quem quiser testar o Corra, assim, só por curiosidade, assim, entre em contato, eu queria saber como é que funciona, porque a demo disponibilizada lá na comunidade oficial do Corra é a inglês. Então, a gente tem essa do Ibict que a gente disponibiliza. E aí, quando a gente atualizou ela para a versão agora, a 19.11, e já está lançada a versão 20.5, né? Mas ela não está estável ainda. Muita coisa, de novo, voltou a ficar em inglês. E aí, eu estava conversando com o pessoal e a gente decidiu dar um gás nessa tradução, porque tá voltando, porque às vezes a tradução é feita localmente, no arquivo lá, onde o Corra foi instalado na instituição. E não foi traduzido lá no site oficial do Corra. Então, se a tradução ocorrer lá no documento oficial de tradução, então, quando a gente instalar a versão nova, atualizar, vai continuar em português. Talvez possa ter alguma mudança de palavra mesmo, porque é uma plataforma aberta, qualquer um pode chegar lá e traduzir. Mas também, toda vez que a gente atualiza o Corra, significa que novas coisas foram inseridas no software. Então, significa que tem mais tradução para fazer. Então, assim, o arquivo, por exemplo, de tradução do Corra 20.5 já está lá para ser traduzido. E aí, assim, inclusive, eu não sei se quem está assistindo tem uma moça chamada Viviane, eu gostaria muito de conhecê-la, porque ela é uma máquina de tradução do Corra, assim, ela... Ontem, eu e o Thiago Murakami, a gente estava realizando a tradução e a gente viu que ela tinha traduzido 2.000 strings. Então, assim, foi quase num dia. Então, eu gostaria muito de conhecê-la para a gente conversar. Quero saber como ela faz, se ela usa alguma ferramenta para ajudar. Então, assim, o nosso foco de traduzir o Corra é para evitar que toda vez que a gente atualize o software, a gente perca aquilo que foi traduzido internamente. E na hora que a gente atualizar, quando vier o arquivo de tradução, para fazer a tradução, tem menos coisa para fazer, né? Então, é por isso que acontece, às vezes, por isso que volta a tradução, porque tem que ser feito lá no site oficial. Entendi. E as inovações, digamos assim, as necessidades que cada... Ó, o Gustavo aí, tá nos ouvindo agora, Gustavo? Eu caí. Voltou. Bom. E acho que Gustavo que caiu agora. Acho que a internet não está colaborando para nenhum dos três hoje. Pois é. Sim, como eu estava falando, em relação às versões, né? Porque o Corra ele é um sistema de automação, né, que permite gerenciar bibliotecas, só que ele é extremamente amplo. Para quem não conhece, o Corra você gerencia, como a Ingrid falou, desde a biblioteca do Arquivo Nacional, a de uma instituição de ensino, a uma biblioteca privada, particular. Então, assim, ele tem inúmeras possibilidades. Essas customizações para cada realidade, o Ibict pensa em colocar isso como prioridade ou dentro do plano de trabalho, ou a ideia é sempre trabalhar só com a ideia global do Corra? E essas customizações, como é que eu posso dizer? Vou usar um exemplo da minha realidade. Os relatórios, né? O resultado dos relatórios do Corra ainda não vem como a gente está acostumado em alguns outros sistemas, saindo em PDF, com cabeçalho timbrado. Essas customizações, o Ibict pensa em abraçar ou isso vai ficar em cargo de cada instituição? Bom, o Ibict tem toda a vontade de ajudar, né, principalmente as bibliotecas brasileiras. Então, assim, a gente pensa em trabalhar com essas customizações que são necessárias no Corra, porque a gente entende que ele tem que adequar também ao nosso contexto brasileiro. Só que a gente quer fazer isso de uma maneira
que a gente não se distancie da comunidade. Então, normalmente, o que a gente faz? A gente tem a ideia e a gente entra em contato com a comunidade para que eles digam qual o caminho seguir, entendeu? Assim, um exemplo é o plugin do Cutter. O plugin do Cutter, a gente já tem várias bibliotecas aqui no Brasil que usam Corra, que já estão utilizando, mas a comunidade do Corra ainda não aprovou 100%, assim. Tanto é que se fizer, quando fizer a atualização, por ele ser um plugin, que foi uma coisa que a gente pensou também, porque os plugins, normalmente, eles não são alterados quando eles são... quando é feita a atualização do software, ele continua. Mas se a gente não tivesse feito um plugin, tivesse feito algo à parte, aí ia atualizar a versão nova, e aí ia ser perdida essa funcionalidade. Então, a gente tenta andar junto com a comunidade, trazendo as nossas customizações, o que a gente quer, e a comunidade está sempre aberta. Tanto é que a discussão do plugin está sendo bem recebida, outros países tiveram interesse, então a gente tenta fazer essas customizações dentro da comunidade, porque ela já vem no arquivo da atualização. Então, fica mais fácil da biblioteca que vai fazer a atualização não perder aquilo que já foi customizado. Por isso que a gente tem até o fórum para a gente saber o que está sendo, o que está precisando. Eu em casa mesmo, eu tenho a minha irmã, que é bibliotecária também, e ela trabalha na Secretaria de Educação, e ela faz essa parte da gestão das bibliotecas. E as bibliotecas públicas das escolas aqui do Distrito Federal estão usando o Corra, né? Todas vão utilizar o Corra, inclusive as bibliotecas públicas. Então eu tenho a minha irmã que me demanda coisas também, todo dia. Ingrid, o Corra podia fazer isso, né? Aí eu vou colocar aqui nessa lista de coisas que o Corra podia fazer, porque realmente a gente tem vontade de atender todo mundo, mas é porque realmente mexer lá no código e esperar também. Tem essa questão de esperar a comunidade responder, porque às vezes a gente vai com um problema, aí o pessoal fala, eu acho que isso aí vocês podem desenvolver sozinhos, a gente vai dar o aval, mas vocês têm que fazer tudo sozinho. E aí eu tenho duas pessoas de TI que me ajudam, assim, não é uma equipe grande só pro Corra. Mas a gente o Ibix tem a total vontade de ajudar nessas customizações, porque a gente quer que o Corra realmente cresça aqui no Brasil, como está crescendo. A gente está querendo, acho que vocês até responderam um mapa que a gente está querendo construir das bibliotecas que utilizam Corra no Brasil, uma versão mais brasileira. Sim, acho que veio um questionário. Sim, respondemos. Entendi. Será que o Gustavo já está aí, já nos escuta, Gustavo? Estou vendo ele se mexer ali, só fazendo assim. Eu também estou vendo. Estou ouvindo, tá tranquilo. Então, tinha perguntado, mas você tinha caído. E como é que ficou no teu caso, Gustavo, aí, o home office? A tua instituição aderiu, a biblioteca fechou, está aberta? Como é que ficou isso daí lá no teu trabalho? Na verdade, a biblioteca lá, ela não está fechada. Ela não está fechada, tipo assim, ela fechou, né? Vamos dizer assim, ela fechou como espaço, né? Mas ela continua oferecendo os serviços, né? Então, como eu te falei no começo, hoje eu trabalho para 3 setores, né? Que é biblioteca, arquivo e protocolo, né? Então, a biblioteca é mais no sentido de prestar serviço mesmo, principalmente artigos, né? Artigos jurídicos. E, fora isso, muito atendimento ao público, né, pelo protocolo lá. Então, o home office continua, né? A gente começou, não sei dizer a data exata, mas eu entrei 18 de março, né? Porque a primeira medida foi colocar, trabalhando em home office, o pessoal do grupo de risco, né? Só depois de alguns dias é que colocaram todos, né? Então, eu entrei no dia 18 de março. Entendi. E desde então é isso, né? Trabalhando em casa, né? Respondendo muito e-mail, atendendo telefonema, né? Mas a demanda cai muito, né? Eu acho que caiu muito a demanda. Acredito que em especial a questão do protocolo, né?
Como é? A questão do serviço de protocolo é que deve ter reduzido bastante, né? Isso, diminuiu muito o atendimento presencial, né? Mas os sistemas lá já eram digitais, sabe? Então, a gente continua, principalmente para tirar dúvidas, né? Muitas pessoas não utilizavam o sistema, começaram a utilizar agora, porque é o jeito. Então, aumentou também o número de dúvidas, né? Nesse sentido. É bem interessante, cara, isso. E mesma coisa quanto ao serviço da biblioteca, né? As pessoas começaram a trabalhar em casa e começaram a ter que ir atrás de alguns recursos que elas tinham no próprio gabinete e agora precisam ter em formato digital e tal. Então, mudou isso aí, né? A gente tá tendo uma certa demanda nisso. Bem interessante, cara, bem interessante trabalhar em casa. Então você e a Ingrid estão mais ou menos também em sintonia em relação a isso, né? Que a Ingrid elogiou o desempenho, né? A questão as possibilidades que se ampliaram, né? A qualidade do trabalho. E você também falando, né? Que achou interessante utilizar os sistemas com maior frequência, né? Eu acho que a gente, no meu caso, né? A gente é demandado, né? Eu não gero uma demanda. Mas quando eu sou demandado, então eu tento responder, né? Então, nesse caso, tô gostando muito, né? Porque a gente consegue dar conta do que vem, da demanda que vem, sem sair de casa, né? Digamos assim. Então, eu tô achando bacana, cara. Tô achando bacana. Entre outras coisas, né? A gente consegue fazer muita coisa que há muito tempo a gente queria fazer e não tinha tempo, né? Agora, tempo tem demais. Verdade. Só mais uma pergunta, então, no caso, para os dois. Aí vocês se revezem como quiserem para responder. O usuário foco de vocês, o da Ingrid, pelo que eu já entendi, vai ser os utilizadores do Corra, né? São as instituições que estão utilizando o Corra. E o teu é como se fosse mais um usuário interno. Esses usuários, eles aumentaram a frequência de demanda fora a parte administrativa, ou vocês também sentiram essa queda? No teu caso, Ingrid, os utilizadores do Corra continuaram tendo as demandas que tinham pelos canais que entravam em contato contigo ou caiu? E você, Gustavo? Seus usuários internos, no caso da biblioteca em si, as pesquisas continuaram, diminuíram, estão no mesmo volume? Cara, diminuiu, né? Diminuiu muito. Né? Continua, mas diminuiu. Só aquelas pessoas que precisaram realmente que procuraram, né? Como a demanda já não era muito grande presencial, então caiu bastante. Ainda assim caiu, né? Nessa parte, nesse momento aí de home office. Né? Eu senti uma queda realmente considerável. Né? Achei também muito interessante, cara, porque a gente tinha assinado algumas bibliotecas digitais, né? De revista dos tribunais, né? De algumas editoras. E o pessoal, quando a gente assinou, o pessoal não valorizou muito, né? Nem procurou saber de nada, tal. Mas agora está todo mundo utilizando bastante esses serviços, né? Que a gente tinha assinado um pouco antes disso tudo acontecer, né? No começo do ano, assim, em janeiro. Né? Então é isso. Acho que a demanda realmente caiu muito, cara. Eu acho que as pessoas estão se tornando até mais autônomas também, né? A demanda da biblioteca caiu, né? Mas com certeza a demanda de informação, né? No caso da gente, informação jurídica, com certeza aumentou. Né? Só que as pessoas estão se tornando mais autônomas, mais independentes para encontrar os seus próprios recursos, né? Sem precisar da biblioteca ou do bibliotecário, né? Entendi. E no teu caso, Ingrid? Bom, os usuários de Corra, eles até caiu um pouco assim a demanda no fórum. A gente tinha mais dúvidas no nosso fórum, né? O IBIX tem um fórum, acho que está aparecendo, não sei se está aparecendo, fórum.ibix.br/Corra, que é o fórum que a gente tem do IBIX para tirar as dúvidas sobre a software. Deu uma diminuída, assim, mas ainda temos a pessoal que pergunta. E nas últimas semanas foram pessoas novas no fórum, porque lá dentro do fórum a gente tinha sempre os mesmos com as dúvidas. Você, a moça lá do Instituto Federal do Rio de Janeiro,
eram sempre os mesmos usuários. Desde que a gente começou esse trabalho home office, acho que o distanciamento social ele começou, começaram a aparecer pessoas novas, assim, usuários novos que eu não conheço, nunca me ligaram ou entraram em contato por e-mail. Eu tinha muito atendimento por telefone lá no Ibict, assim, no ramal. Aí agora a gente transferiu isso tudo para e-mail e WhatsApp também, porque para ficar mais rápida a comunicação. O que aconteceu no meu caso foi que quando a gente iniciou eu até iniciei um pouco antes o trabalho em casa do que o resto do pessoal, porque a minha irmã, na época, acho que foi em março, ela tinha acabado de chegar de São Paulo, e no dia que ela chegou, um dia antes, São Paulo tinha falado que começou a transmissão comunitária. Então, Caramba. eu já fiquei em casa aí, já não fui trabalhar. Mas, assim, uma semana seguinte, a gente iniciou o projeto, o projeto do Arquivo Nacional, ele iniciou no IBICT, que é um projeto bem grande do IBICT com o Arquivo Nacional, envolve várias coordenações do IBICT, e a nossa coordenação está fazendo um estudo de migração. Então, a gente começou em casa, já começou com uma demanda grande por causa da migração do software que eles utilizam lá no Arquivo Nacional para o Corra. Então, a gente está naquele processo de extrair toda a base, tratar, e aí temos as reuniões com o pessoal do Arquivo Nacional, temos o grupo do WhatsApp para discutir, porque o processo de migração de software de biblioteca, a gente precisa acompanhar junto com os bibliotecários, né? Porque a gente precisa conhecer. Mas, assim, as instituições que estão procurando Corra, a gente não tem recebido tantas ainda, como a gente tinha muito mais curiosidade, mas eu acho que também é o fato das pessoas estarem se acostumando assim, com o trabalho em casa. A gente recebia muita ligação, assim, com dúvidas, e como a gente perdeu esse canal do telefone mesmo, e a gente está indo agora para as mídias sociais, eu acho que a gente deve recuperar. Inclusive, não sei se você viu, o Museu Britânico, né, vai usar o Corra, quem sabe agora sabia. a gente não ganha. Caramba. Ontem saiu uma notícia do Museu Britânico, vai utilizar o Corra. Mais de 300 mil itens, então, assim... Porque Gugão é amigo da rainha, bicho. Gugão, ele... Aí eu acho que agora o Corra vai pra frente, hein, aqui no Brasil. Acho que a gente tem credibilidade agora. É aquele negócio, né, Gustavo? A gente já conhece o rei, né? Então, um abraço para o rei. E agora a rainha. Que bom, gente. É muito bom saber assim, porque, querendo ou não, eu estava até, acho que foi com o Gustavo, foi com você, não foi o Gustavo que eu estava conversando, e a gente ficou naquela, né? Será que as bibliotecas estão sendo necessárias? E os profissionais, como é que estão nisso, né? A ideia da live surgiu desse questionamento aí, né? Se a biblioteca é um serviço essencial ou não. Com certeza é. É aquele negócio. Eu acho que... Pode falar, Ingrid. Não, o bibliotecário, eu acho que nesse momento de pandemia, ele é um profissional muito importante, porque precisa filtrar esse tanto de informação que está sendo gerado. Eu acompanho, por exemplo, os trabalhos do Conselho Federal, a minha Associação de Bibliotecários aqui do Distrito Federal vive lançando material sobre o Covid, fazendo apanhados de informações importantes. Eu acho que um bibliotecário, ele tem que ser requisitado, porque a gente está sendo bombardeado por informações e muitas vezes a gente não sabe receber. Então, acho que o papel do bibliotecário dá essa filtrada e falar assim, olha, vamos filtrar aqui. Acho que começa a ler isso aqui, começa a entender isso aqui é confiável, isso aqui não é. Eu acho que é um outro aspecto bem interessante esse, Ingrid, porque termina nos levando além da demanda que, querendo ou não, tem muitos profissionais que se acomodam, né, de que esperam que o usuário venha solicitar, né? Então já está assumindo uma postura mais proativa de, já estou te entregando algo filtrado por perceber que a atual situação requer isso, né? Ajudar o usuário a filtrar as informações que está recebendo, né? Eu acho que a gente tem que ir atrás do usuário, bibliotecário, a gente tem que ir atrás dele. Porque também eu fico sempre pensando assim, se eu for ficar esperando
ele vir atrás, quando ele chegar em mim, já vai ter tanta informação para eu filtrar. Eu acho que eu prefiro filtrar antes, para ir falando para ele aos poucos, assim. É isso mesmo. Então é isso, gente. Mais alguma coisa, gente, a compartilhar do que vocês estão fazendo de home office? Já temos um tempinho considerável, uns 30 minutos aqui já de conversa, o tempo voa, né? E aí, queria saber de vocês mais alguma característica peculiar, Gustavo, Ingrid, do trabalho de vocês. Rapaz, Como é que estão os planos, né? Já que a gente está sem data, digamos assim, para voltar à vida normal, como é que estão os planos em relação ao trabalho, nesse sentido? mas eu estou doido para voltar, né? Eu realmente, apesar de estar aproveitando da melhor forma, eu realmente quero voltar ao normal, né? Ao dia a dia mesmo, de trabalho e tal, né? E realmente, agora sim, não tem muita previsão não, né, cara? Não tem muita previsão não, é sempre o mais distante possível. Eu acho que vai demorar muito ainda e a gente tem que aproveitar esse momento para realmente se refazer, né? Se reinventar e aprender o máximo que puder de tudo, né? Porque mesmo quando voltar, esse trabalho que está tendo de home office, de aprender a fazer live, de aprender a lidar com vários softwares, com várias redes sociais, isso vai continuar, né, cara? Isso vai continuar e vai ser cada vez mais utilizado. Então, eu acho que não tem para onde correr, né? Mesmo voltando, a gente vai ter que continuar com esse tipo de trabalho de comunicação, né, com os usuários. Né? Eu tenho aprendido muito, cara. Eu tenho feito o máximo aí e trabalhando em várias vertentes, né, criando muita coisa. Você é o rei das lives, né? Quando eu penso que não, Gustavo nem está numa live, Gustavo nem está em outra. Lives. Tem uma já dia 29 de maio, anotem aí. Olha aí, vai ser aonde? 29 de maio. Uma coisa interessante sobre isso é que como eu já fazia uso, né, de redes sociais, né, já fazia lives antes desse pandemônio aí todo, eu não senti tanto impacto, né? Eu não tive, tipo, de mudar a minha sistemática, nem nada. Eu já fazia, né? Inclusive, já fiz uma live aqui com o Gugão, aqui em casa e tal. Então, era assim, né? Que a gente já vinha trabalhando, já vinha usando. Então, eu senti menos isso, né? Talvez seja por isso que eu tenho gostado, né, desse período. Né? E eu tenho visto que algumas pessoas que não tinham essa vivência, né, estão gostando também de aprender isso, de vivenciar este período, né, com essas redes sociais, esse tipo de comunicação aí. É bem bacana. Isso é. Então pronto, gente. Ingrid, então no seu caso vocês ficam dependendo também, né, da liberação do espaço para o trabalho, né? Então vocês vão se planejando à medida... Gustavo, você pode repetir? Tá ouvindo agora? Tô. O planejamento de vocês, então, é à medida que vai tendo cada liberação ou não, né? A progressão do isolamento, seria isso? Isso. Lá no IBICT, a gente vai retornar quando chegarem as ordens, né? Vamos dizer assim. Por enquanto, a gente continua trabalhando em casa e eu acho que o que o Gustavo falou a gente vai, quando essa pandemia, esse momento tão difícil passar, eu acho que a gente vai mudar, com certeza, né? Eu acho que de ver um monte de estudioso, filósofo falando, é um momento que a gente vai mudar. É um momento de aprendizado, eu também acho que eu tô aprendendo muito. Inclusive, eu comecei a estudar edição de vídeo, porque eu tô pensando em fazer um EAD do Corra, por exemplo, para facilitar, porque eu acho que é o que os usuários eles também vão querer. Eu acho que eu sei que muita gente tá achando ruim ficar em casa e realmente, às vezes, estressa, a sua sanidade mental fica abalada. Mas assim, acho que eles devem ver os prós e os contras, né? Tem a coisa boa e a coisa ruim. E, por exemplo, para mim, o que está sendo de bom é que eu tô aprendendo muito, fazendo cursinhos online fáceis para crescer profissionalmente mesmo. Sinto falta de trabalhar, com certeza, porque lá na coordenação a gente sempre teve um clima muito bom, era bom ir trabalhar, conversar, discutir, ter as reuniões. O Milton, que é o nosso chefe, nosso coordenador,
levava 1 milhão de lanches pra gente nas reuniões, então eu adorava. Reunião era sinônimo de lanche. Mas assim, sempre tivemos conversas muito boas. Continuamos fazendo essas reuniões com as conversas muito boas, mas eu acho que agora a gente vai pensar um pouco mais também no digital, porque eu acho que a gente estava precisando pensar um pouco mais no digital. A biblioteca precisa também pensar o que fazer com o digital, porque a gente vai ser uma demanda dos usuários e uma demanda dos próprios bibliotecários agora. Você falou uma coisa que já de algum tempo eu escuto nos eventos se falar, né? Que é a questão da atualização, que todo mundo fala, educação continuada, e parece que muitas vezes o profissional fica preso a só as práticas técnicas ou teóricas, né? Aquela parte do processamento técnico, e essa questão, como o Gustavo falou, do se reinventar. Você falou que está aprendendo a editar vídeos, por exemplo. Gustavo já faz lives, né? Então são novas habilidades que nada impede de serem totalmente aplicadas ao nosso dia a dia, aos nossos fazeres dentro da profissão, né? Sim. Então é isso, gente. Ingrid, muitíssimo obrigado pelo seu tempo. Fico agradecido de coração por sua disposição de vir conversar um pouco com a gente. Gustavo, meu amigo, mais uma vez, muito obrigado por sua presença. Você já esteve aqui, já está aqui no canal, né? No caso, em outro vídeo que você mandou a dúvida sobre o cáter automático, né? Eu tinha feito um vídeo do IBIC em relação ao IBIC, né? Do cáter, você perguntou. Agora vocês dois estão juntos, né? Na mesma live hoje. E muito obrigado mais uma vez por sua participação. Valeu, cara. Obrigado. Eu que agradeço. Um prazer conhecer a Ingrid aí, mesmo à distância. Mas é isso, cara. Valeu aí. Obrigado. Quando precisar é só chamar. Muito obrigada pelo convite, Gustavo. Prazer, Gustavo, também te conhecer. Só sabia de você pelas lives e pelo Instagram. Olha aí. Muito obrigada mesmo pelo convite. Eu adorei participar. Minha primeira live. Acho que eu gostei disso. Primeiro de muitas. Ingrid, falando nisso, já vou dar um spoilerzinho. Na divulgação dessa live já teve gente dando sugestão de uma live específica sobre cor. Depois a gente conversa sobre isso com mais calma. Cara, só uma dica aí, cara, fundamental, bicho, uma live só sobre cor, hein? Fundamental. Façam mesmo. Podemos fazer, eu acho que tá precisando. Agora que a gente tem o Museu Nacional Britânico. Olha, como eu vou case falar com de minha sucesso. amiga, com a rainha, para ver se ela participa com a gente também. Fale bem. Se bem que o nosso case de sucesso do Corra aqui é o Instituto, né? FPB, com certeza, é o case de sucesso, que eu sempre falo para todos. Valeu. Pois então é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez. A quem está assistindo, ou quem está vendo isso aqui, né, editado, né? Pelo que eu estou vendo, eu vou ter que dar uma editadazinha, que já me disseram que travou bastante a conexão, não sei o que é que houve, mas vai ficar na íntegra. E mais uma vez, muito obrigado a vocês e obrigado a quem assistiu. Em breve tem mais Home Office, o que você está fazendo. Até mais, gente. Valeu, Ingrid. Valeu, Gustavo. Beleza, valeu. Tchau. Tchau, tchau.